Bom dia, boa tarde, boa noite para você que não me conhece. Meu nome é João, estou aqui hoje para falar com você a respeito do primeiro pecado da humanidade. Qual foi o primeiro pecado da humanidade? Terá sido a incredulidade, terá sido a desobediência, a cobiça, a ganância? Bem, pessoal, eu fiz essas perguntas no meu Instagram e a maioria esmagadora das pessoas que responderam disseram-me que o primeiro pecado havia sido a desobediência. Entretanto, há um pequeno equívoco relativo a essa matéria que nós vamos ver hoje com as escrituras e com alguns textos que eu separei aqui para vocês, tá bom? Olha, eu preciso dizer antes de qualquer coisa que eu acredito na veracidade do texto bíblico. Eu não acredito que o livro de Gênesis, que o conto da queda e todas as demais disposições que estão na Bíblia são apenas contos. Eu não acredito nisso, de fato, como eu não acredito, pelo contrário, eu acredito que o que foi escrito para o nosso conhecimento do que aconteceu e das motivações para que venhamos a aprender com elas, tá bom? Então, se você tem algum pensamento neoplatônico, fundado em alguma questão filosófica hebraica ou algo do tipo, ou então você é ateu, respeito sua posição, mas eu estou aqui para falar a respeito da minha posição e da minha fé, da minha religião. E aí, quando eu falo religião, é a concepção originária, aquilo que nos religa a Deus, porque fomos desligados, fomos separados dessa comunhão e dessa unidade com Deus, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. E o texto que a gente vai pegar é o texto que está lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 3, 2 ao 4, na verdade, que diz assim: a mulher responde à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas acerca do fruto da árvore no meio do jardim, Deus disse: você não deve comer dele, nem tocá-lo, ou morrerá. Percebam aqui que Eva, no momento em que é fornecida a ela a ideia de ir lá e ela comer do fruto da árvore, ela diz que ela não pode fazer isso porque Deus proibiu que isso fosse feito. Deus impediu e Deus traçou um limite na liberdade humana. Até ali, então, estava tudo bem. Ela estava acreditando e se apegando de fato no que Deus havia determinado, tanto a ela quanto ao seu marido Adão. Mas em seguida a serpente começa a plantar a dúvida na mente de Eva. E ela diz o seguinte: a serpente disse à mulher: não é verdade que vocês morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem dela, seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, meus irmãos, é exatamente aqui que está o ponto principal. Qual foi o primeiro o ponto de partida para o pecado da desobediência? Na verdade, a desobediência foi o segundo pecado, porque o primeiro foi a incredulidade. Se Adão e Eva tivessem se apegado plenamente ao que Deus havia determinado, ao que Deus havia estabelecido, eles não teriam comido do fruto daquela árvore proibida, o fruto do conhecimento. Portanto, quando eles comem, eles veem, eles sabem o que é certo e errado, veem que estão nus. Então, percebam, o modus operandi da serpente. O que ela busca, nada mais nada menos, é que quando eu falo serpente, eu falo Satanás, que havia se apossado de uma serpente. Percebam aqui que o modus operandi de Satanás é exatamente pôr em xeque a veracidade de Deus, a integridade de Deus. E nós só temos convicção na integridade e na veracidade dos mandamentos se crermos nele mediante a fé. A fé não se explica, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se esperam. Você não vê Deus, mas você acredita que ele existe, você acredita que isso aqui foi escrito para você, para o seu aperfeiçoamento, para que você fosse religado a ele. É basicamente isso. Então, se eles tivessem ali ficado no seu propósito inicial de obedecerem a Deus, eles não teriam praticado o pecado. E assim, pessoal, eu tenho para mim que nós só desobedecemos a Deus quando, de fato, não estamos assim muito firmados nele. Ou então quando nós acabamos abrindo a nossa mente para que a dúvida se instale. Lembre-se que o pecado ele começa na mente,
nas faculdades mentais, no pensamento, e depois ele desce ao coração, que essa concepção de coração é o centro das emoções que acabam nos dominando e fazendo com que a gente peque. Então, geralmente, o pecado, a apostasia, ele vem através de uma maquinação mental que é plantada pela serpente, pelo inimigo, para gerar dúvidas acerca da integridade de Deus, para impedir um exercício pleno da nossa fé nele, ok? E assim, eu separei aqui 3 versículos para ler para vocês a respeito da fé. A fé, ela é importantíssima, e como vocês verão no último exemplo que eu vou ler aqui na palavra, porque essa explanação que eu fiz agora é o aspecto lógico acerca do primeiro pecado. Na palavra, o último exemplo que eu vou citar agora, que é o terceiro, vocês vão ver que a fé é um dos 3 pilares principais do Evangelho. Vamos lá? O primeiro exemplo, ele que diz respeito à fé, ele está lá em Romanos, no capítulo 4. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Você ter fé em Deus, você acreditar que Ele é quem Ele diz ser, o grande eu sou, o Altíssimo, e acreditar que Ele está no controle da tua vida e tem todo o poder dela, é fundamental para que Ele se agrade de você. Entende? Então, a fé, ela é algo tão importante no exercício da nossa vida com Cristo, da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual, que tudo quanto fazemos, devemos fazer pensando nele, em como agradá-lo. Lembre-se da orientação que o apóstolo Paulo dá aos escravos, que eles trabalhem para os seus senhores, não como se estivesse trabalhando para os senhores, mas como se estivesse trabalhando para o próprio Deus, a fim de agradá-lo. Então percebam aí o aspecto da fé, até mesmo na motivação dos nossos atos. Por quê? Porque isso gera diante do Senhor justiça, e Deus ele é justo, e Ele se agrada disso. Então, com base nessa questão de justiça e de uma conduta motivada pela fé, cheia de fé, buscando agradar a Deus, nós temos lá o relato de Tiago, lá no capítulo 2, a partir do capítulo 14. O capítulo 2, Tiago fala a respeito da necessidade de amparo aos irmãos mais necessitados e dos atos normais da vida cristã, que muitas vezes eles não eram observados. Ou seja, os irmãos ali naquele contexto, lá em Tiago, eles não estavam agindo com a devida fé. Por quê? Porque eles não cuidavam do seu próximo, eles não viam o Senhor no seu próximo, então deixavam os seus irmãos passarem necessidade, e dentre várias outras coisas. E o sentido central do ensino de Tiago aqui no capítulo 2 é o seguinte: olha, o que vocês fizerem, vocês façam para a glória de Deus, e isso também é um ato motivado por fé. Então nós temos lá a declaração em Tiago, no capítulo 2, versículo 14: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Ou seja, a sua fé, no momento que você declara que o Senhor Jesus Cristo ele é o teu único, suficiente Salvador e Senhor, ele precisa estar motivado por fé. E você só exerce plenamente sua fé se você praticar os ensinos de Cristo. E você só pratica se tiver fé. Não que você vai ser salvo pelas suas obras, você vai ser salvo pela fé que motiva as suas obras. A fé em Cristo, a fé de que Ele era o seu único e suficiente Salvador, aquele que veio, que morreu e salvou você da condenação eterna. E uma vez que Ele fez o que fez por você, e não há discípulo maior do que o seu Senhor, cabe você andar nos caminhos de Jesus e ser seu imitador. E aí eu recomendo mais uma vez, que para mim esse é um dos textos mais importantes da Bíblia, o texto que temos lá em João, capítulo 13, 14 e 15. Recomendo muito você ir lá ler esses capítulos do livro de João. E para terminar, e aqui comprovando o que para mim mostra que a fé é um dos pilares do Evangelho, o texto que nós temos lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Eu não vou falar do amor aqui, eu vou falar da fé. Percebam que após o apóstolo Paulo falar a respeito dos dons espirituais, está ali no capítulo 12, e do dom supremo, que é o dom do amor, lá no desfecho de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, nós vemos o fundamento e a base do Evangelho, que é a fé, a esperança e o amor.
A fé de que Cristo veio, morreu e foi quem foi e fez o que fez. A esperança de que um dia Ele voltará e um dia nós reinaremos com Ele e estaremos com Ele. E o amor que foi a motivação e a base para que pudéssemos ter o que temos hoje e sermos o que somos hoje, de termos a comunhão com o próprio Espírito Santo. Então percebam, meus irmãos, que a fé ela é fundamental para que venhamos a ter uma vida plena com Deus. Então por isso que eu digo a vocês que sobre a base dos ensinos que eu tenho tido hoje, que o primeiro pecado não foi a desobediência, mas o primeiro pecado foi o pecado da incredulidade. Eles, Adão e Eva, não tiveram fé e não creram como verdade absoluta aquilo que Deus havia determinado e, por consequência, aquilo ou quem era de fato Deus, o Todo-Poderoso e Onipotente, que só queria que eles, Adão e Eva, e nós também, que tem conhecimento de todas as coisas, não viéssemos a sofrer. É basicamente isso. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço e até a próxima. Deus te abençoe em nome de Jesus.